Pois bem, meus amigos, vamos voltar aqui. Falávamos do objeto jurídico do crime de homicídio, que a gente já sabe ser a vida humana extrauterina. A indagação era: quando é que se inicia a vida humana extrauterina? Essa informação importantíssima para a gente diferenciar o que é, de um lado, ou homicídio ou infanticídio, porque em ambos nós temos o bem jurídico vida humana extrauterina, e de outro lado, o aborto, porque aí nós temos o bem jurídico vida humana intrauterina. Meus amigos, o que se entende como início da vida humana extrauterina é o início do parto. O início não é o fim, é o início do parto. Então, a partir do início do parto, nós já falamos em vida humana extrauterina juridicamente. Então, eu citava o exemplo, já abriu a barriga da mãe, mas a criança ainda está lá dentro. Já é vida humana extrauterina. A vida humana extrauterina, juridicamente, se inicia com o trabalho de parto, né? O início do trabalho de parto. A discussão doutrinária é saber quando se inicia o trabalho de parto, porque nós temos uma corrente doutrinária que ainda é majoritária, no sentido de que o trabalho de parto ele se iniciaria com o rompimento da bolsa que contém um líquido amniótico. E nós temos uma doutrina mais moderna, mas ainda minoritária, dizendo que não, porque em alguns trabalhos de parto não há o rompimento da bolsa naturalmente, e o trabalho de parto, ele se iniciaria, o início do parto, ele se iniciaria a partir da dilatação do colo do útero. Então, para a maioria, rompimento da bolsa que contém um líquido amniótico, para a minoria, mas mais moderna, no sentido de que seria com a dilatação do colo do útero, ainda que não houvesse o rompimento da bolsa que contém um líquido amniótico. E nunca vi, em prova de concurso, descer-se a essa minúcia, mas já vi cobrar quando é que se inicia a vida humana extrauterina. E ela se inicia com o início do parto, tá? Claro que não era uma questão que cobrava isso dessa forma, né? Mas era uma questão que tinha toda uma historinha, e nessa historinha deixava claro que já havia iniciado o trabalho de parto, mas ainda não havia encerrado, e aí perguntava qual era o crime, né? Não era uma questão que dizia, quando é que começa a vida humana extrauterina? Não é assim. Cada vez mais as bancas de concurso na área jurídica têm cobrado assim, né? Casos concretos mesmo na prova objetiva. Bom, então, o bem jurídico tutelado é a vida humana extrauterina, que nós já vimos que vai se iniciar a partir do início e não final do parto, tá? Bom, volta comigo aqui ainda para a tela. E o objeto material, o que é que seria? Objeto jurídico, a gente já viu, é o bem jurídico que se pretende tutelar, que aqui é a vida humana extrauterina. E o objeto material do crime, o que é isso, meus amigos? Olha só, objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Objeto material, eu repito, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Uma conduta criminosa pode recair sobre uma pessoa, como acontece no próprio homicídio, né? Basta a gente saber qual é a conduta: matar. Quem mata, mata alguém. Então a conduta recai sobre a pessoa. A depender do caso, o objeto material pode ser uma coisa, como por exemplo no furto, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Subtrair. Quem subtrai a coisa alheia móvel. Então lá o objeto material é a coisa alheia móvel, porque a conduta que é subtrair recai sobre essa coisa alheia móvel. Então a gente precisa identificar qual é a conduta e identificarmos a conduta recai sobre o quê. No caso do homicídio, a conduta é matar, e essa conduta recai sobre alguém, matar alguém. Então, objeto material é esse alguém. Objeto material é, portanto, a pessoa sobre quem recai a conduta criminosa. Perceba que em alguns crimes, como acontece aqui no homicídio, o objeto material, vou até colocar aqui na tela para facilitar a visualização, o objeto material acaba se confundindo com o próprio sujeito passivo direto, porque são situações nas quais a conduta recai exatamente sobre a vítima do crime. Então, o objeto material acaba se confundindo com o próprio sujeito passivo direto. Isso acontece aqui no homicídio, isso vai acontecer lá no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação, isso vai acontecer lá no infanticídio, isso vai acontecer lá no estupro, o aborto. A gente vai ver que tem uma discussão doutrinária, né, em saber quem é o sujeito passivo direto. A maioria diz que é o feto, outra, a minoria
maioria diz que não pode ser o feto, né, e seria a coletividade, e eu vou discutir isso mais a fundo quando a gente chegar na parte do aborto. Mas veja que em muitos crimes, a conduta recai sobre a própria vítima, de modo que o objeto material é o próprio sujeito passivo direto. Agora, nem sempre isso acontece. Eu citei aqui o exemplo do furto. Furto, o sujeito passivo direto é o proprietário ou possuidor que teve o bem subtraído. Mas o objeto material é o próprio bem que foi subtraído. Então, como eu disse, o objeto material pode recair sobre uma pessoa ou sobre uma coisa. Quando ele recai sobre a pessoa, ele muito provavelmente se confunde com o próprio sujeito passivo direto. Tá? Agora, lembre o seguinte... O objeto material ele pode recair sobre uma pessoa, o objeto material pode ser, por outro lado, uma coisa, o objeto material pode ser uma pessoa e uma coisa ao mesmo tempo, como acontece no roubo, porque no roubo a conduta recai sobre a pessoa e sobre a coisa. Eu emprego a violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou reduzo a pessoa em possibilidade de resistência e subtraio a coisa. Tá? Então eu tenho um objeto material, a pessoa e a coisa. E eu tenho alguns crimes que não têm objeto material nenhum. Veja que essa é uma grande diferença entre objeto jurídico e objeto material. Eu sempre vou ter objeto jurídico. Todo tipo penal pressupõe a tutela de pelo menos um bem jurídico. Pelo menos um. Pelo menos um. No caso concreto pode ser mais de um. Tá? Mas pelo menos um. Mas objeto material não. Pode ser, no caso concreto, que eu não tenho objeto material nenhum. Tá? É o caso do crime de ato obsceno. A pessoa está na rua e tira a roupa e começa a se masturbar no meio da rua. É crime de ato obsceno. E a conduta dele não recai sobre nada, porque eu não posso ter a conduta que recai sobre o próprio corpo dele, já que não existe crime de autolesão. Tá? Então, meus amigos, objeto material pode ser pessoa, pode ser coisa, pode ser pessoa e coisa, ou pode ser que a gente não tenha objeto material. Tá bom? Bom, o que mais que a gente tem, meus amigos? Então é isso, objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar, objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, tá bom? Muito importante, então, atentarmos para isso. Ainda sobre objeto jurídico, voltando um pouquinho para falar de objeto jurídico. Eu comentei aqui, né, tá aí objeto jurídico logo acima do objeto material, eu comentei aqui que objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar, e acabei de comentar que, no caso concreto, o tipo penal pode ter um bem jurídico ou pode ter mais de um bem jurídico. Só um detalhe importante. Quando o tipo penal tem apenas um bem jurídico, ele é chamado de crime simples. Quando ele tem mais de um bem jurídico, ele é chamado de crime pluriofensivo. Por que pluriofensivo? Ora, porque o crime se consuma com a ofensa a mais de um bem jurídico. Daí ele ser chamado de crime pluriofensivo. Tá bom? Então, crime simples ou crime pluriofensivo. Simples quando se tutela apenas um bem jurídico, pluriofensivo quando ele tutela mais de um bem jurídico. Tá? E, portanto, ele se consuma mediante ofensa a mais de um bem jurídico. Tá bom, meus amigos? Volte comigo aqui para a tela. Então, falávamos isso, né, da questão, então, do objeto jurídico e do objeto material. A gente avança para o próximo tópico, que é aí o núcleo. Núcleo, né? Bom, núcleo, meus amigos, é o verbo do tipo penal. Aqui no homicídio a gente sabe que é o verbo matar. Né? Em alguns outros crimes, a gente tem crimes plurinucleares. Esses crimes plurinucleares, eles são chamados também de crimes de conduta mista ou crimes de ação múltipla ou crimes de conteúdo variado. Eu repito, esses crimes que têm mais de uma conduta, eles são chamados, né, tem mais de um verbo, eles são chamados de crimes de conduta mista, ou crimes de ação múltipla, ou crimes de conteúdo variado. É o próprio caso do artigo 122, né? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Então eu tenho ali três verbos, três condutas, o induzimento, instigação e a conduta consistente no prestar auxílio, tá? Bom, que mais, meus amigos? Percebam que, como nós estamos analisando o homicídio, que é o primeiro tipo penal, é por isso que eu estou procurando trazer esses conceitos de novo, né? Porque são temas lá de parte geral. Eu estou procurando trazer de novo esses conceitos e estou aqui também, meus amigos, trazendo outros exemplos. Mas porque é o primeiro tipo penal que a gente está analisando, é o homicídio. Nos próximos tipos penais, eu já vou
passar direto, porque eu já terei rememorado com vocês esses conceitos, então eu vou apenas chegar e dizer, ó, aqui no 122, qual é o núcleo? Núcleo são os 3 verbos, é induzir, é instigar e prestar auxílio, tá? Ou seja, qual é o bem jurídico? O bem jurídico é a vida humana extrauterina, né? Então aqui, como é o primeiro tipo penal, então a gente está rememorando esses conceitos de parte geral. A partir dos próximos tipos penais, a gente já vai bem mais célere, porque a gente já terá rememorado todos esses conceitos, tá? Então, núcleo aqui o núcleo é o verbo matar. E, portanto, aqui eu tenho um crime, meus amigos, que só tem um núcleo, só tem um verbo, é um crime mononuclear, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. O que acontece? Aqui, ainda o próximo tópico, o elemento subjetivo. Olha só, elemento subjetivo, de um modo geral, elemento subjetivo significa analisar dolo e culpa. De um modo geral é isso. Lá na parte geral tem uma discussão doutrinária em sabermos se a culpa realmente é um elemento subjetivo ou se seria um elemento normativo. O dolo não tem dúvida, é elemento subjetivo, e a culpa existe uma discussão em saber se é um elemento subjetivo ou elemento normativo. Mas no Brasil a maioria entende como elemento subjetivo mesmo, e em todos os livros de parte especial, quando a gente fala de elemento subjetivo, estamos analisando dolo e culpa. Esse elemento subjetivo, lembra comigo, porque também é tema de parte geral, ele pode ser chamado de tipicidade subjetiva, porque é a parte subjetiva do tipo penal. Então eu posso chamar de elemento subjetivo, eu posso chamar de tipicidade subjetiva. Meus amigos, eu posso chamar de elemento psicológico, elemento anímico, elemento de vontade, posso chamar apenas de voluntariedade, como alguns preferem. Então, tudo isso é expressão sinônima, elemento volitivo, tá? Então, tudo isso é expressão sinônima, que é para designar dolo e culpa, que de um modo geral é para saber o seguinte: esse crime só existe na modalidade dolosa, que é a grande regra, ou ele também existe na modalidade culposa, que a gente sabe é a exceção e precisa estar expresso em lei. Aqui no homicídio a gente já mencionou, volte comigo aqui, eu vou até colocar na tela subsequente, veja que a gente até já tinha colocado aqui na outra tela que o homicídio ele admite modalidade culposa. Aliás, lembra que é o único entre os crimes contra a vida que possui modalidade culposa, tá? Inclusive lá no Código de Trânsito também. Lembra que o Código de Trânsito, meus amigos, ele só tem previsão específica para o homicídio culposo, tá? O homicídio doloso na direção de veículo automotor, a gente aplica o Código Penal. Tá? Então, no Código de Trânsito, o que tem de específico, né, são 2 crimes específicos, né, o homicídio culposo e a lesão corporal culposa. Mas a lesão corporal a gente só vai ver em seguida. Né, mas o homicídio lá doloso na direção do veículo automotor, o sujeito pega o carro e dolosamente vai para matar alguém. A gente não aplica o Código de Trânsito, a gente aplica o Código Penal, tá? Bom, mas então voltando aqui para a parte do elemento subjetivo, então é importante lembrar que no homicídio a gente tem modalidade dolosa e tem também modalidade culposa, como já mencionamos, é a única hipótese de crime contra a vida com modalidade culposa. Só que aí eu ainda quero avançar um pouco com vocês para o seguinte: eu quero que você lembre ainda que, além de ter a modalidade dolosa e a modalidade culposa, meus amigos, o homicídio é um tipo de crime que não exige dolo específico, ou seja, não exige o chamado elemento subjetivo específico. O que é isso? Elemento subjetivo específico é uma especial finalidade no agir, ou seja, significa agir objetivando uma finalidade específica. Né? Então, por exemplo, o furto, né? Não é só o dolo de subtrair, é subtrair com a finalidade específica que é caracterizada pela expressão para si ou para outrem, significando dizer, para si é a pretensão de assenhorear-se da coisa, e para outrem é essa pretensão de outorgar a coisa a outra pessoa. Então, subtrair para si ou para outrem, subtrair com essa pretensão de assenhorear-se da coisa ou com a pretensão de outorgar a coisa a outra pessoa. Tá? É por isso que o furto de uso não é crime, né? Subtraiu com a intenção de usar e devolver, não é subtrair com a intenção de assenhorear-se da coisa e nem de outorgar a coisa para outra pessoa, tá? Bom, agora, meus amigos, é importante atentarmos para o seguinte, é importante ainda atentarmos, justamente por isso, para o fato de que o homicídio, né, no homicídio, a gente não tem essa finalidade específica, é apenas o dolo de matar.
Não importa por que matou, não importa para que matou. Veja, para caracterizar o crime de homicídio não importa. A depender do porquê matou ou para que matou, aí eu posso ter uma modalidade qualificada. A depender do motivo do homicídio, eu posso ter um motivo fútil, um motivo torpe, que a gente vai ver aqui, são hipóteses de crime qualificado, de homicídio qualificado. A depender do caso, pode ser o homicídio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, que a gente vai ver também é homicídio qualificado, o inciso 5. O motivo torpe é o inciso 1 e o motivo fútil é o inciso 2. Todos do parágrafo 2º do artigo 121. Então, a depender do porquê matou ou para que matou, eu posso ter uma modalidade qualificada. Mas para caracterizar o homicídio, não importa por que matou ou para que matou. Veja que o tipo penal só diz matar alguém. Não importa qual é o motivo, não importa qual é a finalidade. Por isso que a gente diz que o homicídio não exige elemento subjetivo específico. Ou seja, não exige essa especial finalidade no agir. Não exige, portanto, meus amigos, esse agir objetivando uma finalidade específica. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela, que mais que a gente tem? Então, dito isto, a gente tem essa questão aqui relacionada ao elemento subjetivo. A gente avança então para um outro tópico para falarmos de consumação e tentativa. Para falarmos então, eu repito, de consumação e tentativa. Veja bem, meus amigos, olha só, quando é que ocorre a consumação do crime? Aí a gente precisa lembrar também, de novo, lá da parte geral. O artigo 14, inciso 1, define a tentativa. O inciso 2 define a tentativa, o inciso 1 define o crime consumado, né? E o artigo 14, inciso de número 1, nos diz que considera-se consumado o crime, né? Diz-se consumado o crime, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando nele se reúnem, eu repito, todos os elementos de sua definição legal. Ora, no 121, a definição legal é matar alguém. Então, quando é que se consuma o crime? Quando uma pessoa efetivamente matou alguém. Uma pessoa matou a outra. Então, efetivamente matou alguém. Então, quando é que ocorre a consumação? Com a efetiva morte da vítima. A consumação ocorre com a efetiva morte da vítima. Tá? A morte, juridicamente falando, no Brasil, é uma morte cerebral, né? Tem a ver ali com a interrupção do funcionamento do aparelho cerebral, né? Então, a morte, digo isso juridicamente é assim, não porque está no Código Penal, mas porque está na lei de transplante de órgãos e tecidos, que fala exatamente nessa morte, né, do tronco encefálico que parou ali o seu funcionamento, e aí já é possível ali, ou seja, outros órgãos estão funcionando, mas a chamada morte cerebral já é considerada juridicamente morte. Então, ocorrendo a morte cerebral, é o momento da consumação do crime de homicídio. Tá? Esse é o momento da consumação do crime de homicídio. Lembra, ainda lá em parte geral, artigo 4º do Código Penal, quando a gente estuda tempo do crime, lembra que o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, pouco importa o momento do resultado. Então o sujeito deflagrou disparo na vítima hoje, e a vítima veio a óbito um mês depois, né? Hoje seria ali o tempo do crime, né? Então, se hoje o sujeito tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele será considerado menor de idade, ainda que a vítima tenha falecido depois que ele já tivesse atingido a maioridade, né? Porque o que importa é o momento da conduta, ou seja, o momento da ação ou omissão criminosa. No caso, o momento da ação criminosa. Pouco importa o momento do resultado, tá? Então é isso que a gente fala quando a gente traz a ideia de consumação do crime. Bom, e em relação à tentativa, aí você lembra, a definição de tentativa está no artigo 14, inciso de número 2, o crime é considerado tentado quando se iniciam os atos de execução e ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí lembre comigo, de novo, de parte geral, que alguns crimes não admitem a tentativa. Por exemplo, os chamados crimes unissubsistentes, que são aqueles crimes cuja conduta não podem ser fracionadas. Tá? Por outro lado, a gente tem os crimes plurissubsistentes, são os crimes cuja conduta pode ser fracionada, e aí eu posso identificar os momentos em que o sujeito executa e que ele consuma. Então, ele pode iniciar a execução e não consumar o crime. Tá? Então, por isso, meus amigos, que o crime de homicídio é um crime
plurissubsistente, ou seja, é possível iniciar a execução e não consumar. Então, deflagrou disparos na vítima, errou os disparos, né? Que é inclusive chamada de tentativa incruenta, ou alguns preferem chamar de tentativa branca, né? Ou a vítima foi atingida, chamada tentativa vermelha ou tentativa cruenta, que nesse caso é tentativa do mesmo jeito caso a vítima sobreviva. Então, nada impede que a gente tenha a tentativa, tá? Lembrando, lá para o processo penal, júri também vale para crimes na modalidade tentada, tá? Bom, então, é um crime, então a gente viu o momento consumativo e a gente viu que também é um crime que admite a tentativa. Não tem dúvida de que admite a tentativa quando a gente fala no homicídio. Bom, em relação à ação penal, lembra que o homicídio, assim como os demais crimes contra a vida, eles observam a grande regra do nosso ordenamento jurídico. A grande regra do nosso ordenamento jurídico é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. A grande regra do nosso ordenamento jurídico, eu repito, é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. São de ação penal pública, portanto, a titularidade é do Ministério Público, né? Quem pode processar criminalmente é o Ministério Público. E quando a gente diz que é ação penal pública incondicionada, estamos dizendo que o Ministério Público não se submete a nenhuma condição de procedibilidade. As condições de procedibilidade, lá no processo penal a gente estuda, são a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Na ação penal pública incondicionada, o MP não se submete a nada disso. É a grande regra do nosso ordenamento jurídico. A larga maioria dos crimes é constituída de crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, crimes que se consumam aqui e consumando ou na modalidade tentada, a persecução cabe ao Ministério Público, independentemente de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, tá? Então aqui não depende nada disso, né? Na consumação não teria como ter representação do ofendido, mas não teria problema, porque a representação do ofendido quando a vítima morre passa para cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então não é condicionada a representação do ofendido, não é por conta disso, não é pelo fato da vítima morrer, é por outras razões. São questões de política criminal, diz respeito à gravidade do tipo de crime, né? Então, são crimes de ação penal pública incondicionada, todos os crimes contra a vida. Então, aqui ação penal pública incondicionada. Em relação às penas, meus amigos, vejam então que o homicídio na sua modalidade simples, ele tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, vou colocar aqui na tela. Veja que não há previsão para a pena de multa. Não dá para estabelecer uma regra geral, mas a gente pode dizer que muito comumente os crimes que são punidos com multa são aqueles crimes que têm uma repercussão patrimonial direta ou indireta, tem uma repercussão pecuniária direta ou indireta. Repito, não dá para estabelecer uma regra geral em relação a isso, mas muitas vezes acontece assim, quando ele tem uma repercussão pecuniária direta ou indireta, o legislador comina a pena de multa, tá? Mas eu repito, não dá para estabelecer uma regra em relação a isso. O fato é que aqui o homicídio é um crime muito grave, mas não tem previsão de pena de multa. Em contrapartida, tem uma pena privativa de liberdade que é alta, 6 a 20 anos, quer dizer, para um homicídio simples, a pena mínima nem é tão alta assim, né? 6 anos apenas, né? Mas, enfim, na modalidade qualificada, meus amigos, essa pena aumentará, passará a ser de 12 a 30 anos, conforme a gente vai ver daqui a pouco, ao chegarmos lá na parte de homicídio qualificado. Só para a gente fechar, com esta pena, meus amigos, vejam, é importante lembrar, para o crime de homicídio, não vai caber nenhum dos institutos despenalizadores. Institutos despenalizadores são composição civil dos danos, que só vale para infração de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena máxima até 2 anos. E também não cabe composição civil dos danos para crime de ação penal pública incondicionada, então não caberia. Não cabe transação penal, porque é só para crime com pena máxima até 2 anos. Não cabe suspensão condicional do processo, porque é para crime com pena mínima até 1 ano. Não cabe acordo de não persecução penal, porque é para crime com pena mínima inferior a 4 e ainda assim teria que ser crime sem violência ou grave ameaça, que não é o caso. Então não cabe nenhum dos institutos despenalizadores. E também não cabe substituir a pena por pena restritiva de direitos.
Porque na pena restritiva de direitos, sendo crime doloso, teria de ser crime com pena efetivamente aplicada até 4 anos. Isso pode acontecer. Pode ter aqui um homicídio tentado, por exemplo, que a pena fique até 4 anos. Porque a gente sabe que a tentativa é uma causa de diminuição de pena, a pena diminuída é de 1 a 2 terços, e com a causa de diminuição, a pena pode ficar abaixo do mínimo legal. Então aqui o mínimo legal é 6, mas poderia ser que com a diminuição de pena ficasse até 4. Mas ainda assim, não cabe substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque lembra que tem que ser pena até 4 anos e crime doloso sem violência ou grave ameaça, o que não é o caso do homicídio. Então, para o homicídio, não cabe composição civil dos danos, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe acordo de não persecução penal e, tendo condenação, não cabe substituir por pena restritiva de direitos, tem que ser pena privativa de liberdade mesmo e faz todo sentido pela gravidade da conduta. Lembrando que estamos falando de homicídio doloso. Homicídio culposo, aí caberia substituir por restritiva de direitos, salvo na hipótese do Código de Trânsito, que tem uma discussão sobre a qual a gente vai falar, tá bom? É isso, meus amigos. Eu fecho aqui, vejam só comigo aqui na tela, antes da gente fechar o bloco, que a gente esquadrinhou todos os temas aqui do tipo penal. Faltou aqui esse tópico, ó, outros temas, é aqui que a gente vai estudar. O homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, as causas de diminuição de pena. A gente volta daqui a pouco trazendo isso. Vamos lá.